aqui é Takashi Miura e você está no Wasabi Atômico. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, Estreando Takashi Miura e Guga Monteiro, apresentamos o quadro Cinequinta do Wasabi Atômico, agora com Yuki Miura somente na edição. Neste quadro, a cada sexta-feira, fazemos análises de filmes de forma descontraída e nada profissional. Mais um Cinequinta. Yeah. Que animação é essa, Takashi? Grita aí. Yeah! Yeah! O clima desse filme é yeah! Não. É um clima de doido, entendeu? É um filme de louco. É um filme de louco. O filme é bom, mas o clima não é bom. Não, o clima é loucura, só que loucura pra um lado mais sério, assim. Às vezes nem tanto, né? Mas é bem sério, né? E o filme dessa semana, que vamos adentrar aqui, como sempre fazemos nas quintas-feiras, é O Bicho de Sete Cabeças. Filmais, estamos novamente aí na semana de filmes nacionais, mês dos filmes nacionais, e Bicho de Sete Cabeças é o filme dessa semana. E é um filme que eu assisti quando eu era criança, eu não lembrava praticamente nada, e foi legal rever ele. Filminho bacana de 2000, ali com um enredo um tanto... Assim, é legal, mas isso já entrando num dos primeiros problemas ali do filme. Ele é um pouco, como eu posso dizer, não tem tanto nexo as coisas que acontecem com... Como é que a gente poderia colocar isso do filme? Ele tem furos, seria isso? Sim, ele tem furos e eu acho assim que ele é um pouquinho datado, assim. Pra sua época. Mas vamos fazer como Sim. nós sempre fazemos. Vou começar falando do enredo do filme pra você se localizar e introduzir você nessa obra. O enredo do filme, ele começa com o Neto, que é o protagonista, o Rodrigo Santoro, novão, bem novão, fazendo altas peripécias de adolescente, ou seja, fazendo vadiagem, zoando na rua, botando piercing não, ele põe um brinco na orelha, sendo um adolescente rebelde dentro da casa dele, e os pais dele sendo caretas, no caso mais do pai, né? E aí o filme ele começa com essa, já jogando a gente para esses dois lados da história, né? O Santoro sendo o adolescente revoltado Neto. o Neto, né? Sendo o adolescente revoltado, e o pai dele sendo o grande, assim, contraposto dele nessa história, né? Fazendo o pai que no começo eu achava que era parecer o pai chato, né? Mas de certa forma é o pai da sua época, né? A gente não pode dizer também que o pai estava sendo ruim, porque aparentemente tudo que o filho pediu o pai também dava. Ele não passava necessidade nenhuma ali, pelo que dá pra ver do filme. Mas o filme ele roda em torno disso. E o grande clímax do filme, a grande questão que leva toda a história a andar, é essa rebeldia do Neto. Chega a um ponto em que o pai vai achar, meu Deus, um baseado, não, Neto. E ele, falando com a irmã mais velha, né, do Neto, o pai, ela consegue uma internação para ele numa clínica de reabilitação para drogas. E é aí que se passa o grande filme, grande parte do filme, né? E é onde tá toda a crítica desse filme. Ele é um filme que ele é feito para mostrar
e também para criticar o sistema manicomial que assolou o Brasil durante muito tempo e graças a Deus hoje é proibido. Mas Isso o clímax do filme, né? Mas também é bem pesado, caramba, eu não sabia que era assim. E eu também não sabia que não tinha essa distinção de um viciado, né? Mas tudo bem que não é, né? Não sei, acho que não, pelo que disse ou que indica o filme, né? Mas misturar os dois, tipo, não ser uma divergência, tudo é maluco, tudo tá no manicômio. Caraca, é um grande impacto. sim, e esse é para mim, é um dos maiores assim furos do filme, é porque não dá pra saber quando exatamente ele se passa. Porque ele dá tudo a entender que é nos anos 70, mas tem uma hora que aparece o diretor com um celular, e você fica meio, putz, cara, não faz sentido. Porque assim, se você pensar pela viés dos anos 70, aí até dá pra entender um cara de um baseado ser internado num sanatório, assim, tipo, numa clínica de reabilitação tão quanto era. Mas se você pensar nos dias de hoje, a gente, apesar que toda forma é um absurdo, né? E toda a questão levantada pelo filme. Mas aquela época teria uma mínima justificativa. Só que, assim, para quem já assistiu, por exemplo, o Holocausto Brasileiro, que é um documentário muito bom, que eu recomendo, ele fala sobre toda essa questão manicomial e o quanto ela era horrível. Sabe que mesmo tempos depois continuou essa porcaria. E os manicômios eles eram só um lugar para enfiar as pessoas que tinham problemas mentais, onde elas não eram tratadas, elas eram só dopadas e servia para lavar dinheiro do governo para essas empresas ganharem em cima disso, que é muito bem mostrado no filme, né? Porque o Neto ele entra lá, cara, ele não tá doente. E eu acho que essa é a parte mais agonizante, assim, e eu acho que a melhor parte do filme é mostrar todo o interior do sanatório, cara. E os atores que fizeram os loucos, cara, estão de parabéns. Porque se me dissessem que eram pessoas loucas de verdade, eu teria acreditado. Eu não ia com surpresa. Maluco. Que atuação foda, tipo, é agoniante, cara. Você fica preso ali mano, a sua sanidade. E assim, um dos meus maiores medos pessoais é a loucura. É uma coisa que me deixa muito medo, assim. Eu acho que perder a sanidade é um bagulho que mexe comigo. Toda vez que eu assisto ou vejo alguma coisa relacionada à sanidade e eu vejo ela indo embora, eu já começo a ficar trêmulo. E é uma coisa que mexe bastante comigo, assim. E o filme, ver aquilo, eu falei, cara, eu não ia durar um dia naquele lugar. Acho que a minha cabeça ia embora, no terceiro, quarto dia eu já tava louco, igual aquela galera. Mas assim, o filme também é legal que o Neto, por ele ser um protagonista que até eu achei que ele ia ser mais, tipo, introvertido, que os outros personagens iam falar mais por ele, porque no comecinho ele não é tão falante. Mas a partir do momento que ele vai lá... Mas eu acho que isso daí é um traço da persona dele, né, Hugo? Ele não tem voz ativa na casa, né? O pai dele não dá essa porta de comunicação, né? Tanto que durante uma boa parte do filme também, isso é uma cena que acontece mais pro começo, né? Ele tá conversando com os amigos dele lá, falando que eles queriam ir pra praia, só dar um rolê. E aí ele vai pra Santos, ele treta com o pai dele um pouco antes, que o pai dele fica tipo, com que dinheiro que você vai? Como é que você vai? E ele só sai de casa e vai. E aí na volta ele tá sem grana. Você contando que nem um bêbado. Não, mas tem uma coisinha que aconteceu um pouco antes, né? Que quando ele foi pra Santos, ele foi com um amigo dele que falou que ia tá tudo bancado, né? E aí não existe almoço de graça. E aí, mano, eles estão tipo numa casa de rico, assim. E aí tá ele e um amigo dele e dois velhos, assim. Aí o velho chega e fala: nossa, você malha? E passa a bosta. Não, como é? Você faz algum esporte? Aí o Neto fala: eu jogo futebol. E essas bolas aqui? Foi exatamente assim aqui. O melhor é que o Neto fica, tipo,
tipo, transtornado, ele levanta pro amigo dele, Filler, e fala: Ô maluco, o cara tá passando. Não, mas o cara vai mó pra cima mesmo, tipo, ele nega, o cara fica, não, eu tô pagando pra você, você vai ceder. Não, ele sai da piscina e falou: Ô mano, você tá louco? Aí ele: Oh, pô, cara, os caras dão comida, dão lugar, a gente tem que dar alguma coisa, né, velho? Tipo, o cara mega aceitou ser molestado, ele tipo, só ficou... Não, ele já sabia, ele já foi com esse intuito, ele só não falou pro Neto, né? Ele, tipo, bem aquela pessoa, tipo, pô, eu acho que ele, Neto tem cabelo grande, deve curtir esses rolês aí. Bizarro. Botou o brinco, não sei o que, já, então, já bizarro. presumiu tudo, né? Sim, bizarro, cara. E aí ele começa a pedir dinheiro porque ele precisa de dinheiro pra voltar pra casa. Não. E aí vem uma coisa muito foda também, que aí a gente vê como o tempo passou, né? Ele virando e falando assim: eu preciso da passagem, não sei o que. Ele fica pedindo dinheiro, aí ele chega numa mulher, num bar, assim, ele conta a história que ele precisa de dinheiro a ela. E quanto você precisa? Aí ele olha assim pra ela e fala: R$7. E ela fala: nossa, R$7? Tudo isso? É muito dinheiro. Mas aí já vai o primeiro furo de roteiro. O filme se passa em 70 e eles estão falando de real. Isso aí, ó, outro furo grande. Mas tudo bem, eles poderiam ter metido um réis. Teve os réis, mas se eu não me engano, o réis não era em 70. Enfim, de toda forma já é um furaço de roteiro. Mas nesse momento é quando ele tem a primeira interação com alguém que parece acolher ele de forma mais do jeito que ele é, né? Sim. Apesar que é um pouco assim, se a gente olhar dentro da lógica da história, ele era tipo, sei lá, um moleque de 16 anos, vamos pôr assim, uma mulher chamar um moleque de 16 anos pra ficar na casa dela, ter relações com ele, pagar a passagem dele. Tudo bem que assim, ele chonou nessa mulher fodamente. E aí, justamente por isso que eu queria levantar, porque quando ele vai pro sanatório, ele usa essa mulher como um amuleto lá dentro. Ele fica, tem vários momentos que ele tá num momento assim de, mano, é loucura. Ele fica lembrando dele com ela, que tava da hora, que eles juntos e parará. E eu até pensei que ela nunca fosse mais voltar, que ela fosse só um devaneio bom que ele teria dentro dos períodos que ele tava dentro do sanatório. Mas... Só uma coisa, antes de você prosseguir, só vamos destacar o doido mais doido, assim, né? Não, tem um outro, né? Tem um outro, mas esse primeiro que é o cara lá que faz Cidade de Deus, né? O Paraíba, que é aqui, ele é um interno Ceará. Mano, esse cara interpretando doido, me dá uma agonia. Quer banana. Realmente. Quer banana? Quer mulher pegar banana? Ele quer banana, dá banana pra ele. Dá agonia, ele interpreta muito bem um doido. Nossa, do começo ao fim. Nossa, que agonia desse cara. Ele entregou ali uma atuação absurdo. Tudo bem que o outro... o outro louco também... tá de parabéns, mas o que acontece, o que me dá mais agonia é porque no Cidade de Deus ele interpreta um cara que é caladão, assim, um bicho do mato, tipo um cara que não fala muito e só fica cara feia. E aí ele interpretando um doido, assim, aquele doido ainda bem alegre, assim, eu pensando, caramba, é outra pessoa, nem parece o mesmo ator. Sim, isso mostra o quão versátil ele é pra fazer papéis, né? Sim. E uma coisa que é bom destacar é os personagens dentro dos hospícios, assim. No primeiro... sim. Você lembra o nome dos caras? Não lembro, só lembro do Ceará. Nome eu não vou lembrar, mas eu posso descrevê-los e a pessoa que assistiu talvez preste um pouquinho mais de atenção nos nomes. Mas é que assim, não é tão relevante os nomes, porque isso é uma coisa que vai acontecer no filme. Ele não fica em um único sanatório, ele vai pra outro depois. Então, assim, é meio foda essa situação dele, porque, cara, depois de uma vez que você vai pra um lugar daquele, não tem como, cara, a mente fica zoada. Que lembra um pouco aquele filme lá da cadeia que a gente assistiu, qual é o nome dele lá? Um Sonho de Liberdade. Porque, tipo, uma vez lá você fica pensando, e aí, será que eu tô reabilitado? Será que o mundo real funciona? Nossa, é total, aquela cena do idoso que passou a vida inteira na cadeia e quando ele sai ele não se adapta ao mundo normal, né? Então é aquela coisa, a cabeça dele, ainda o pior, se a gente for olhar dentro da lógica do filme, que é meio quebrado porque ele tem muito furo, mas olhando pela lógica do filme,
ele ser um adolescente, cara, que é uma pessoa que tá, em teoria, em formação, né? Você tá crescendo, a pessoa ficar presa num lugar daquele, sendo dopada todos os dias, com uma convivência com loucos, a psicológica vai embora, cara. Não tem Sim. como, né? Mas Uma outra coisa que a gente só destacando aqui, que acontece, o pai dele, né? Ele é aquele tipo de pessoa bem facinho de lidar, né? Mas aí ele fica tratando ele como um viciado, um louco o tempo todo. E aí o Neto fica com isso na cabeça e ele acaba entrando muito nesse papel. Então, tipo, ele nem era tão assim, mas o pai dele colocou tanto nesse lugar que ele ficou pensando, mano, eu sou isso, então eu vou ser isso. E só vai deixando ele cada vez mais louco, mas ou ele é delinquente ou ele é louco. Ele é uma das duas coisas. O pai dele tanto que, assim, ele, ao que dá a entender, ele não chegava nem a ser um viciado, sabe? Ele usava muito pouco, pelo que parece, assim, ele não era um viciado em droga mesmo. E ele... Ah, não. Ele é um viciado, mas ele fumava assim, mano. Ele fumava lá. O começo do filme ele chapadão no carro tentando ver o mapa. É verdade. Ele curtia assim, ele curtia um. O Jeremy Johnson, né? É, ele curtia um chazinho. Mas é foda porque ele guardou uma mágoa do pai dele por ter feito isso. E é uma cena bem triste. Não, né? daí é o final, mas aí você fala sobre mais. O que eu ia falar é que já destaca bastante o nome do filme, né? O Bicho de Sete Cabeças. E o Bicho de Sete Cabeças é uma coisa que, no caso, é o cigarro de maconha dele, né? Que se tornou nessa escala toda que virou esse caos da vida dele. Sim. Deixou ele com um monte de problema mentais, sendo que era uma coisa que poderia ser simplesmente resolvida ou conversada, né? Mas como ambos os dois não conversam. Sim, mas é aquela coisa, como é que fala? Ele... a cena que ele é internado, que eu usar, ela é uma cena muito triste, cara. Porque acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi ele chamando o pai dele com medo, assim, sei lá, tá ligado? Tipo, o pai dele larga ele com os caras e ele fica, pai, não, tipo... Cara, acho que ali foi um momento que ele mais pegou a mágoa que ele teve, depois foi um abandono, cara. E é muito triste que quando ele volta e ele vê, porque depois de um tempo ele tem as visitas do filme, que ele chega e, mano, essa cena também é explicado um pouco por um outro doido que ele fica conversando, que é um cara mais lúcido lá dentro, que é um cara que fica fumando um cigarro. Mano, eu duvido que aquilo seja realmente cigarro, acho que eles amarram qualquer planta e fumam só por fumar. Mas ele fala pro Neto uma hora, ele fala assim, os remédios que eles te dão, eles vão te engordar, eles vão fazer você comer. E aí quando a sua família chegar, vai parecer que você tá mais nutrido. E aí quando a família dele chega, o diretor lá do hospício fala com eles antes e fala assim, tipo, olha, ele vai estar em devaneios ainda, ele vai falar que aqui é um lugar horrível, que ele quer ir embora, mas não dê ouvidos a ele. Ele vai quer ajudar ele, não dê ouvidos. Não, e aí o pai dele leva isso tão a sério, e quando ele chega, o pai dele já chega dando bronca nele, tipo, já ele tá assim, ele, pai, me tira daquele, cala a boca, você é um viciado, você deveria agradecer sua irmã por pôr você aqui. Nossa, e ele destruído, assim, ele olhando, mãe, pelo amor de Deus. E a mãe dele que sim é uma viciada em cigarro, porque uma mulher que fuma o filme inteiro, ela tá com cigarro na mão. Então, sim, assim, essa então é muito legal essa cena de mostrar, tipo, escancarada ali, tipo, vícios, tipo, todo mundo tem o seu ali, alguns vícios, outros não. Sim. Bizarro. Toda a cena que eu construí é bem colocada, eles falam, não, filho, você está errado. Tá com cigarrão na mão. Nossa, é foda. E aí ele fica um tempo nesse hospício, acontecem várias tretas lá dentro, ele vai um momento pra solitário, ele toma o tratamento de choque, que é foda. E assim, é torturante essa cena, mas ele sai. E quando ele saiu, nem eu acreditei. Eu até lembro que eu virei pra você, tá? Eu falei, ele saiu mesmo? Sim, eu também fico, porque é muito rápido, tipo, não rápido em si, mas aí fala assim, mãe, me tira daqui, pai, me tira daqui. E aí eles já mostram ele em casa, assim, tipo, não dá nem, tipo, é claro que foi uma construção, mas dá um pulo, não dá nem tempo dele mostrar ele pegando as coisas dele, já tá em casa lá, sofrendo. Sim. E é foda porque eu não lembro quem narra essa parte, mas fala assim que a mãe dele percebeu que tinha que tirar ele de lá, porque ela começou a olhar nas visitas
os outros e, tipo, as pessoas estão ficando cada vez mais apáticas, assim. Cada vez mais os caras não respondiam, olhava pro Não, nada. teve um tempo que a mãe dele nem ia, né? Ou é depois, depois nos outros manicômios? Não Não, lembro. eu acho que é no começo que ele fala que como ele é recente, ela não pode vir, que ele fica... Não, ele só recebe visita depois dos 15 dias, acho que é isso mesmo. Ele, É. depois de um tempo que ele continua internado, não, o Chapela. A mãe dele para disso, só o pai dele começa a ir atrás. Ah, não, é isso, eu acho que é no segundo manicômio, Uhum. que ele já começa a... Mas é bizarro porque, assim, ele sai e toda a construção dele em casa é muito foda essa cena. Porque, mano, ele não consegue mais, cara. Ele fica sentado no chão no quarto, olhando pro nada. E aí a mãe dele vem e fala, filho, volta pra escola. E ele fala, não consigo, mãe, não dá, não consigo. E aí ela, filha, pelo menos então vai trabalhar, sua irmã. E aí é aí que eu penso que o filme deveria se passar dos anos 70 mesmo, porque sair da escola pra ir trabalhar de vendedor é uma coisa muito antiga, de vendedor Sim. porta em porta ainda. Sim. E aí, Mano, assim, só uma coisa relacionada a isso, né? Que o pai dele começa a entender, né? Pelo menos nessa área, ele começa a ter mais uma ligada na chave, né? De perceber, mano, meu filho não tá bem, meu filho não tá da hora, meu filho, alguma coisa aconteceu lá mesmo. e é foda que assim, ele começa até bem, indo lá trabalhar, de terno e tudo mais, fazendo as vendas, só que assim, cara, alguma coisa danificou a cabeça dele aquele Sim. tempo, então assim, tem umas cenas muito boas dele tentando vender um seguro de vida, né? Plano de saúde, né, na verdade. E aí o cara pergunta pra ele assim, mas e se acontecer isso? Aí ele tá olhando pro nada, ele tá cagando porque o cara tá falando. Sim, É muito boa essa cena. Ele, tipo, mostra que, mano, não adianta, ele não vai conseguir. sim. Uma Mas, coisa que acontece que também só isso daí é elemento que não sei, não é auditivo, mas o som de quando ele começa a ter os surtos psicóticos é muito foda, é tipo meio que uma broca com uma respiração, um barulho distorcido, assim, realmente dá uma sensação de agonia quando sempre ele tá tendo os sim, surtos nossa, dele. é muito foda. A trilha sonora do filme é maravilhosa também. Mas aí a gente vai pra um grande, assim, acontecem várias coisas até ele ser internado de novo. Acho que as duas que vale a pena citar ele encontra a mulher lá que pagou a passagem dele de Santos de volta e ela tá casada. É um grande momento de queda, né, do filme, porque ela era a grande musa dele, né? E aí é o que gera ele aceitar, né, de ir pra uma festa com os amigos. E aí lá ele usa droga, ele bebe, ele fica loucão e ele é detido pela polícia. E aí mandado pro sanatório de novo. A única coisa que eu queria destacar disso, desse período, que é curtinho, é uma cena muito triste, mano, que é ele na casa do amigo dele, que é um amigo do começo, assim, um amigo de escola, dele conversando assim, tá? E aí a mãe do amigo vem e fala: você deixou esse louco entrar aqui? Já falei que eu não quero ele aqui em casa. Aí o amigo vem, olha pra ele e fala assim: então, minha mãe não quer que você fique aqui dentro de casa, então vou ter que pedir pra você ir embora. Nossa, é bem sensação incomodante essa cena. Nossa, é muito ruim, velho. E você vê que a atuação é tão boa do amigo que o amigo tá com vergonha, desconfortável. Mas, tipo, se ele tá falando daquele jeito, é que ele sabe que a mãe não tá brincando, tá ligado? E que ele prefere ele mesmo mandar o cara do que a mãe vir aqui fazer algum escândalo, alguma coisa. Então, tipo, nossa, que cena horrível. E aí, de novo, ele volta pro hospício. E aí é onde a gente vê que ele aceitou, cara. Ele aceitou que ele não consegue Ele parece que viver. então, ele parece que já tá ali, tipo, que nem o filme lá, tipo, a cadeia é o lugar, tipo, o manicômio é o lugar dele. Ele não tem mais espaço no mundo lá fora. E aí é isso, ele começa a viver, só que uma outra cena muito boa que acontece no primeiro. Antes dele sair, um pouquinho antes dele sair do primeiro presídio, tem um idoso lá. E ele conversa com esse idoso no momento e o idoso fala pra ele assim: dentro do sanatório você tem que fingir ser louco pra poder ter sanidade. Tipo, é basicamente dance conforme a música. E é exatamente o que ele faz. Ele começa a não tomar os remédios, a fingir que ele é louco, a interagir com os loucos porque eles viram amigos dele.
E Sim. ele começa a tretar nessa época com um dos enfermeiros lá. Tanto que é muito bom a cena dele sair à noite e ele quer ferrar o enfermeiro. E aí ele vai, sei lá, queimar as coisas do enfermeiro e aquele louco amigo dele, que é maravilhoso. O outro não, esse é o novo, né? É o novo. É o o novo novo. esse manicômio, é o Bill. O Bill, é maravilhoso. Ele fala, eu vou também. Aí ele vai lá, ele, nossa, você vai queimar as coisas. Nossa, que peitão gostoso. Ele olha a mulher dormindo. A enfermeira dormindo. Isso é foda. Só uma coisa que a gente tem que falar sobre esse enfermeiro aí, que ele é casca pesada, assim, ele é casca grossa, tá tendo uma confusão que dois loucos começam a brigar, o Bill e o outro lá, e aí ele pega um dos loucos e taca a cabeça no chão, e aí depois só mostra uma cena do médico falando, mano, você tá exagerando, o maluco teve traumatismo craniano, cara, você tá louco? Que tá... Pra apartar, briga, o cara bateu a cara do maluco com tudo assim no chão, pô! Mano. Você sabe que ele não é coisa. Isso, tipo, ele fez e continua trabalhando. Então, exatamente, ele fala assim, na próxima vez você vai ver. Nossa, mano, mas é bizarro, porque assim, e aí tem um último encontro, né, do Neto com o pai dele, que é quando ele fura a mão do pai dele com um cigarro, né? Ele apaga o cigarro na mão do pai e deixa uma carta, que inclusive é a cena inicial do filme, na verdade, que é o pai dele segurando essa carta, só que a gente não vê o que tá escrito. E aí começa o filme, era meio que o futuro e tal. E aí o Neto, ele tenta acabar com sua própria vida na solitária. Ele põe fogo dentro da própria cela da solitária, ele tentou tirar sua vida, né? Mas aí Bill, nossa, o interno salvou ele, Nossa, ajudou, começou a gritar que nem um maluco, porque falou, não, ele vai morrer. Aí o enfermeiro aparece e fala, se ele quer morrer, morra aí. E aí de início ele não ia fazer nada, mas a equipe médica falou, mano, vai ser todo mundo responsabilizado, vamos tirar ele de lá. Salva. E aí eles salvam ele, e assim, esse filme ele tem vários takes, que eu acho que foi de propósito, né, porque o Rodrigo Santoro com aquele cabelo grande, ele tava muito magro nessa época, ele lembra muito Jesus, cara. E tem umas cenas assim, que no primeiro sanatório que ele deita no chão, depois que ele sai da solitária, começa a chover nele, e é uma cena muito, muito simbólica, assim, parece um quadro mesmo, assim. Sim. E ele tá sem camisa, ele tá com dificuldade de respirar, e essa cena é outra, assim, parece que lembra muito aqueles quadros de Jesus quando ele tá sendo chicoteado, alguma coisa assim, que ele tá sofrendo muito, assim. E é uma cena muito foda dele sendo resgatado e colocado na maca. E ele sobrevive! Vitória, não sei. Não, Vitória porque o cara virou um ativista, né? Porque é baseado em fatos reais, né? Isso, é baseado em fatos reais. E isso aconteceu de fato com uma pessoa. E ele escreveu esse livro no qual o filme é baseado. E... Só uma coisa, Guga, antes, que você falou da carta, mas você não falou o conteúdo da carta. Basicamente, o conteúdo da carta, né, é o Neto falando, né, porque o pai dele nunca escutou ele em toda a vida e tudo mais, e dando, tipo, uma lição. E aí o pai dele começa a perceber, né, tipo, mano, é verdade, né, tipo... Não, Finalmente eu tô conversando com meu filho, né? Isso. Não, eu já ia chegar nesse ponto, mas de toda forma é isso mesmo, ele fala. E tem mais uma coisa, né, ele fala, você sempre falou que eu era um viciado, e agora eu sou. Tipo, ele meio que joga a culpa no pai dele. Ele fala, eu tenho uma mágoa enorme com você. Você sempre falou que eu era assim, então eu sou assim, né? E tipo... Sim, é o que eu falei, né? Tipo, você fica colocando a pessoa tantas vezes num lugar que ela acaba, então sou isso. Pesado. Bem pesado. Mas, inclusive o livro é Austregésio Carrano Bueno, o nome do escritor do livro, no caso, que inspirou o filme. Mas que nome difícil, hein, de falar. Sim. O nome do livro é Cantos dos Malditos, que inspirou o filme. Esse é o nome do autor original. No caso, ele que faleceu em dia 27 de maio de 2008, mas foi um ativista muito forte da luta antimanicomial
E assim, nesse ponto podemos agradecer que não existe mais manicômios no Brasil, essa lei antimanicomial já existe, então nesse ponto podemos ficar felizes que isso nunca mais vai existir, mas com certeza deve ter sido um bagulho surreal, assim, aquilo que a gente viu foi uma dramatização, então suavizaram muito as coisas, porque deve ter tido muitas coisas piores dentro desses lugares. Sim. Mas enfim, falando agora do filme em si, é um filme muito legal, ele tem furos, ele tem uns probleminhas, mas eu acho que ele não interfere em nada na experiência, é um filmaço. Cara, eu vou dar 10, acho um filmão. Acho um filmaço. Caramba, 10? Eu vou dar 10. Eu acho que por mais que ele tenha problemas, ele é um ótimo filme, é uma experiência legal. Puta, filme nacional muito diferentão. Acho que vale a pena assistir. Não tenho muito o que criticar dele. Só acho que assim, ele talvez fator replay, mas eu tô cansado de ficar usando isso como. Para de falar disso, chega, você fala uma coisa. Vai falar que o palhaço também não tem fator replay. Vai falar do palhaço também. Não, é uma. Ah, você não vem falar do palhaço, não. Filmão, galera, filmão. Ó, minha nota pra esse filme é 8, mano. Ah, legal. Ele é um filme legal, divertido, mas talvez um pouco esquecível, eu não sei dizer porque eu não dou 10. Cara, Acho que talvez. Acho que ele é rápido demais. 1h30 é muito rápido. eu acho Então não dá pra aprofundar totalmente nele. Sim. Eu acho que talvez 10, eu esteja exagerando, talvez eu dê um 9 pra. Vou mudar minha nota pra 9, que eu acho que realmente ele é meio rápido mesmo. Umas coisas dele são bem esquecíveis. Mas ele é muito bom. Aí, nesse caso, a nota dele ficaria 8,5, a gente arredonda pra 9. Ficaria 9 a nota do filme. É um bom filme, um ótimo. Sim. Do acervo de filmes nacionais, eu colocaria como uma boa pedida. Com toda certeza. E é um filme legal pra assistir. Se você não conhecia ou não tem ciência de como é o sistema, ou como foi, graças a Deus, o sistema. Sim, graças a Deus a gente não vai precisar saber, né? Ou viver. Nossa, mano, muito bom saber que isso não existe mais. Com certeza deve ter outras coisas horríveis por aí, mas pelo menos essa daí não existe mais. Tudo bem. E aí, galera, então mais um vídeo completado, né? Mais um vídeo. Se você gostou, se você já assistiu esse filme, fala aí nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou do filme, o que você achou da nossa análise, faltou alguma coisa, você acha que a gente não falou alguma coisa, esqueceu outra, comenta aí, dá um like, se inscreve no canal, lembrando que a gente tem podcast também no Spotify, o Wasabi Atônico é um podcast também. É bom, hein? Eu já escutei alguns, da hora, hein? Escuta lá, tem podcast de filme, tem podcast de anime, tem podcast de jogo, tem muita coisa. Segue a gente lá e vejo vocês semana que vem no próximo Cinequinta. Falou! Falou!